Bom, só aqui mais uma vez, né, lembrando, no caso, né, a Patrícia que está aqui começando com a gente, sempre falando que aqui não é um curso, né, a gente sempre fala um grupo de estudos, porque um curso a gente sempre pressupõe que teria um instrutor, um professor, né, alguém com notório saber que estivesse aqui ensinando, e quando nós sabemos que todos nós somos aprendizes e estamos aqui desenvolvendo esse aprendizado, esse estudo juntos. Então, é um grupo de estudos e cada um aqui pode sempre pedir a palavra para fazer um comentário, uma pergunta, né? Falar alguma coisa que seja pertinente aí aos estudos. Aquilo que a gente não conseguir resolver ou entender agora, a gente anota para pesquisas e, né, na semana seguinte a gente trazer. Tá bom? Então, fique sempre aqui esse entendimento que é livre e que todos nós podemos aqui participar e falar em qualquer momento, tá bom? Bom, nós vamos dar continuidade aos estudos, lembrando aqui também que a gente faz um estudo intensivo, né? Por quê? Porque a gente estuda o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente faz o grupo de estudo dos dois livros. E a gente vai intercalando cada capítulo. Encerrou o capítulo de um livro, a gente inicia o capítulo de outro livro. No caso, agora, a gente vai dar continuidade ao livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né, que a gente estava estudando na semana retrasada, que a semana passada não teve. E nós estamos, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, né, do título Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Nós lemos até o 14º item e nós iríamos iniciar agora, então, ou nós vamos iniciar o 15º, tá? Lembrando que esse capítulo ele é muito importante para que a gente entenda as características dessa virtude tão importante, né, que é a caridade. Que a gente entenda a maneira correta de se fazer a caridade e a importância da caridade, que a gente entenda quais são as maneiras que a gente pode, né, praticar a caridade. A gente fala sempre da caridade moral e a material. A gente fala que, embora a material ela tenha um certo impedimento no sentido de que para que a gente possa fazer a caridade material, a gente tem que ter algo para doar, né? Algo material, vamos dizer assim. A moral, no entanto, ela é mais difícil, né? Embora as possibilidades de se praticá-la sejam maiores, mas ela é mais difícil porque ela exige uma abdicação, né, da nossa parte, exige que a gente tenha paciência, amor. Então, para que a gente exerça, né, para que a gente pratique a caridade moral, é necessário uma transformação nossa, abrir mão de muitas coisas e de muitos preconceitos, muitas vezes. E aí a gente leu aí, né, o fazer o bem sem ostentação, né, é tão importante isso, né, e algumas vezes a gente ainda vê atualmente pessoas que fazem ali a caridade, mas fotografam, filmam para posteriormente ali fazer divulgação. A gente falou sobre os infortúnios ocultos, né? Isso é tão importante, principalmente agora, né? Nessa época em que a gente está no Setembro Amarelo e que a gente fala tanto sobre a depressão, o suicídio, né? São os infortúnios ocultos, né? Aquelas tristezas, dificuldades que as pessoas guardam e passam ali na obscuridade, né? Não compartilham com ninguém. É muito importante a gente ter esse entendimento para que a gente possa ajudar as pessoas, né? E aí vem a caridade moral. Nós falamos sobre o óbolo da viúva, né? Que é a verdadeira caridade, se a gente pode dizer assim, né? Já que muitas pessoas dão da sua opulência, dão daquilo que sobra, e quando a viúva ela deu até o que não tinha, né? Que era a única moeda que ela tinha para se alimentar, ela fez ali aquela doação, né? Para que aquela moeda auxiliasse também, que ela pudesse ser auxiliada no futuro, né? Por Deus e tudo mais. A gente falou sobre convidar os pobres e os estropiados, né? Não somente aqueles que podem também nos convidar, né? Isso é muito importante. Às vezes a gente vê essa questão da troca de favores, né, das ajudas que a gente presta e presta somente aquelas pessoas que a gente sabe que numa outra oportunidade, numa outra situação, podem também nos convidar, né? Então, que a gente convide aquelas pessoas que precisam, né? Que a gente auxilie aquelas pessoas que precisam e sem esperar nada em troca.
Depois a gente chegou então nas instruções dos espíritos, como a gente sempre fala, que são comunicações recebidas, né, por Kardec e outros participantes lá em Paris, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? E Kardec relaciona essas comunicações, né, esses relatos trazidos por espíritos, né? Então, ou seja, foi ali numa reunião mediúnica que espíritos se comunicaram através dos médiuns e deixaram essas mensagens. E Kardec relaciona no final aqui dos capítulos para trazer um melhor entendimento para aquilo que ele abordou, no caso aqui, a Hum, verdadeira caridade, né? Então a gente leu algumas comunicações, agora a gente vai ler o item 15, tá bom? Nós vamos fazer assim, uhum, ó. Eu leio um pouco, depois a gente vai revezando a leitura, tá? Aí eu só peço, então, que a gente deixe os microfones desligados quando a gente não estiver falando, para que fique melhor aqui para quem estiver escutando. E aí não se esqueça, né, na hora de falar, ligar o microfone quando quiser perguntar ou fazer algum comentário, tá bom? Então vamos lá. uhum, Item 15 do 13º capítulo. Meus caros amigos, cada dia ouço entre vós dizerem: sou pobre, não posso fazer a caridade. E cada dia vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada e vos erigis em juízes, frequentemente severos, e sem vos perguntar se estaríeis satisfeitos que fizessem o mesmo a vosso respeito. A indulgência não é também a caridade? Vós que não podeis fazer senão a caridade indulgente, fazei-a ao menos, mas fazei-a largamente, para que para o que é da caridade material, que vos contar uma história do outro mundo. Então veja lá, ele fala para gente: se você diz que não pode fazer a caridade porque é muito pobre, né? Ele diz o seguinte, que cada dia, né, cada situação, ele vê o quanto falta, né, o quanto nós faltamos com a indulgência para com os nossos semelhantes, né? Que a gente não perdoa nada, tudo que acontece, né, que os nossos semelhantes nos fazem, a gente vai lá, cobra, reclama, né, joga na cara. A gente não tem indulgência para com os nossos irmãos, né? A gente se transforma ainda em juízes, né? Frequentemente juízes severos, né? Sem nem mesmo perguntar se nós estaríamos satisfeitos que essas pessoas fizessem o mesmo conosco, né? A indulgência não é também caridade? Vós que não podeis fazer senão a caridade indulgente, fazei ao menos, né, largamente. Para o que é da caridade material, quero vos contar uma história do outro mundo. Então vamos ver qual é essa história que esse espírito protetor vai nos contar. Olha lá. Dois homens vieram a morrer. Deus havia dito: enquanto esses dois homens viverem, serão colocadas em um saco cada uma das boas ações, né? Cada uma das suas boas ações. E na sua morte, né, quando chegar ali a morte desses dois homens, serão pesados esses sacos. Quando esses dois homens chegaram à sua hora derradeira, Deus fez trazer os dois sacos. Um estava gordo, grande, bem cheio, ressoando o metal que o enchia. E o outro era muito pequeno e tão fino que se via através dele as raras moedas que continha. E cada um desses homens reconheceu o seu. Eis o meu, disse o primeiro. Eu o reconheço. Fui rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro. Sempre fui pobre. Ah, eu não tinha quase nada a partilhar. Mas, ó surpresa! Os dois sacos colocados na balança
O mais gordo se tornou leve e o pequeno se fez pesado. Tanto que dominou em muito o outro lado da balança. Então Deus disse ao rico: Deste muito, é verdade, mas deste por ostentação e para ver o teu nome figurar entre todos os templos do orgulho. E, além disso, dando, não te privaste de nada. Vai para a esquerda e estejas satisfeito de que a esmola te seja contada ainda por alguma coisa, alguma pequena coisa. Depois disse ao pobre: Deste bem pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação para ti. Se não deste esmola, fizeste a caridade. E o que há de melhor, e o que melhor, né? E o que há de melhor, fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que te seria levado em conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante, e ao contrário, desculpaste todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Então, Hum, o que a gente vê realmente, em muitas passagens, Jesus fala sobre isso, né? Sobre essa separação, sobre essa distinção, sobre o peso que tem uma coisa da outra, quanto é mais difícil e muito mais importante e bem visto aos olhos de Deus a verdadeira caridade, né? Quando a gente dá daquilo que a gente não tem ou do pouco que a gente tem, quando a gente sacrifica os nossos sentimentos, nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso ego, para que o outro esteja bem, né? Quantas vezes a gente às vezes se vê nessa situação, nessa encruzilhada, né, entre decidir uma coisa e outra, a gente às vezes tem que decidir entre o nosso bem-estar e proporcionar o bem-estar ao próximo, né? Ainda que não seja um próximo um familiar, que às vezes se torna até um pouco mais fácil de decidir, né? Entre o nosso bem-estar e o bem-estar de um filho, é mais fácil. O nosso bem-estar ou o bem-estar de um desconhecido, que reconhecemos como irmão, mas ainda, pela dureza dos nossos corações, a gente reconhece como um próximo, não tão próximo muitas vezes. Então, às vezes a gente pensa, não, eu vou pensar primeiro em mim, pensar nas minhas necessidades, depois penso no próximo. Então, Jesus sempre mostrou essa diferença, né, nos atos de caridade ou nos nossos atos. Quando a gente faz de coração, quando a gente faz sem esperar nada em troca, quando a gente faz sem esperar aplauso, reconhecimento, nem mesmo reconhecimento de Deus, a gente faz porque a gente sabe que é o certo. Então, tem muito mais peso do que aquelas outras ações que a gente faz, por mais abrangentes que sejam. Por mais que eu construa uma casa de abrigo para os meus irmãos, e isso vai atender muitos irmãos em necessidade, se eu utilizo essa casa, né, ou essa construção para uma escalada social minha, para eu ter um destaque no meio político, por exemplo, para eu ganhar mais recursos e ter mais dinheiro, a minha ação não foi para ajudar aqueles que mais precisam, mas sim para que eu pudesse ter mais evidência social, para que eu pudesse adquirir algo. Então, o fundo da nossa ação é que vai determinar o peso daquilo que fizemos. É isso que ele está dizendo aqui para a gente. Então chega lá esses dois homens, todas as suas boas ações são colocadas no saco, e chega na hora de pesar, a que tem mais peso é aquela que foi feita com abdicação, né? Com você abrir mão das suas vontades, das suas necessidades, de você ser indulgente, de você desculpar os outros, né? Tem muito mais peso. É isso, e Jesus ensina isso em muitas passagens para a gente, tá? Então, a caridade, quando a gente faz, deve ser feita de coração. Não fazemos só porque Deus disse, não, você precisa fazer porque Deus mandou fazer, ou aquela coisa, não, quem empresta aos pobres, né, fica, enfim, Deus vai prosperar, vai ajudar. Esse é um pensamento que nós não devemos ter. E quando a gente ajudar, que seja de coração, né? Não vamos ajudar, depois ficar ali com um peso na consciência, né? Arrependidos de ter ajudado. Vamos ajudar de coração e sempre com esse pensamento de que aquela pessoa vai fazer o melhor com aquilo, né? Se ele vai fazer ou não, é com ele.
O nosso pensamento foi de ajudar, né? E aí ele continua. A mulher rica. Ah, então, essa aqui foi uma comunicação do espírito protetor, né? Dada lá em Leão, em 1861, tá? Agora vem uma outra comunicação. A mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar o seu tempo nos trabalhos do lar, não pode consagrar algumas horas em trabalhos úteis aos semelhantes? Que, com o supérfluo de suas alegrias, compre com o que cobrir o infeliz, né, que treme de frio, que com suas mãos delicadas confeccione grosseiras, mas quentes roupas, que ajude a mãe a cobrir a criança que vai nascer. Se seu filho, com isso, ficar algumas rendas a menos, o do pobre terá mais calor. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre operária, que não tens o supérfluo, mas que queres, no amor por teus irmãos, dar também um pouco do que possuis, dá algumas horas de tua jornada, do teu tempo, do teu único tesouro. Faze desses trabalhos elegantes que tentam os felizes. Vende o trabalho de tua vigília e poderás também proporcionar aos teus irmãos a tua parte de alívio. Terá, terás, talvez, algumas fitas e menos, mas darás sapatos àquele que anda descalço. E vós, mulheres devotadas a Deus, trabalhai também na sua obra, mas que os vossos trabalhos delicados e custosos não sejam feitos somente para ornar as vossas capelas, para atrair a atenção sobre vossa agilidade e vossa paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o preço do vosso trabalho seja consagrado ao alívio de teus irmãos, né, ou de vossos irmãos em Deus. Os pobres são os filhos bem-amados. Trabalhar por eles é glorificá-lo, né? Glorificar ao Pai. Sede-lhes a providência que diz: às aves do céu, Deus dá o alimento. Que o ouro e o dinheiro que se tecem sob os vossos dedos transformem-se em roupas e em alimentos para aqueles a quem eles faltam. Fazei isto, e o vosso trabalho será abençoado. E todos vós que podeis produzir, dai. Dai o vosso gênio, dai a vossa inspiração, dai o vosso coração, que Deus abençoará. Poetas, literatos, que não sois lidos senão pelas pessoas da sociedade, satisfazei seus lares, mas que o produto de algumas de vossas obras seja consagrado ao alívio dos infelizes. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, que a vossa inteligência venha também em ajuda dos vossos irmãos. Com isso, não tereis menos glória, mas haverá alguns sofrimentos a menos. Todos vós podeis dar em qualquer classe que estiverdes, né? Tendes alguma coisa que podeis partilhar. O que quer que seja que Deus vos tenha dado. Disso deveis uma parte àquele a quem falta o necessário. Porque em seu lugar estaríeis bem contentes que um outro dividisse convosco. Vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas vossos tesouros no céu serão mais abundantes. Nele recolhereis ao cêntuplo o que houverdes semeado em benefício nesse mundo. João, Bordeaux, 1861. Aquela velha história, né, ou aquela velha máxima, né? Ninguém é tão pobre que não tenha nada de si para doar, né? A gente escuta na palestra, nosso irmão Valtinho sempre fala. A questão é justamente essa. Todos nós
temos como, de alguma forma, transformar e doar para os nossos irmãos. Então, às vezes, como ele coloca aqui, a mulher rica, né, feliz, porque ela não tem necessidade de empregar o seu tempo nos trabalhos do lar, né? Às vezes tem uma empregada, às vezes tem lá uma babá, tem uma cozinheira, então, quer dizer, ela não tem necessidade de empregar o tempo dela nos afazeres do lar, né? E não pode consagrar, então, algumas horas dos trabalhos úteis aos semelhantes, que, às vezes, com o supérfluo de suas alegrias, compre com o que cobrir o infeliz que treme de frio. Então, às vezes, aquela pessoa rica, né, deixa de comprar algumas coisas, deixa de almoçar fora naquela semana ou naquele dia, deixa de comprar algo que é supérfluo, para então tirar dali uma forma de ajudar a cobrir os infelizes que tremem de frio. Então, que com as suas mãos delicadas possa então confeccionar grosseiras mais quentes roupas, ou seja, ele está dizendo o seguinte, que por mais que seja delicada, que não tenha a habilidade de costurar, de fazer, né, mas que faça ainda de maneira grosseira, né, sem um acabamento muito bonito, mas que seja quente essas roupas e que ajude a mãe a cobrir a criança que vai nascer. E se seu filho, né, o filho da moça rica, com isso ficar com algumas rendas a menos, o do pobre terá mais calor. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. Então, veja, muitas vezes o que falta é uma vontade. E a gente vai ver muito isso, né, no livro dos Espíritos, que às vezes falta uma vontade, e às vezes é uma vontade pequenininha, uma coisa bem pequena, para a gente poder fazer a caridade, transformar e ajudar a vida das outras pessoas, né? Ele fala que até mesmo no caso contrário, né? A gente falou da mulher rica, se a gente falar da pessoa que do pobre operário que não tens o supérfluo, mas que queres, no amor por teus irmãos, dar também um pouco do que possuis. O que ele pode fazer? Ele pode dar algumas das horas da sua jornada, do seu tempo, o único tesouro, e às vezes até uma coisa que a gente não vê como sendo dessa forma, né? As nossas horas, elas são um tesouro, né? E às vezes o maior tesouro que nós temos. E deveria ser muito mais valioso cada hora de trabalho nossa, né? Mas nós que somos operários, trabalhadores, né? Nós podemos doar a nossa hora, que é o que nós temos, nosso maior tesouro, né? Vende o trabalho de tua vigília, né? Às vezes, aquele momento em que você está ali descansando, você está de folga, tudo, você pode fazer, né, alguma coisa, algum bico, ou você pode utilizar aquelas horas e transformá-la, né, em algo que possa produzir, ou que possa ali atender a esses irmãos tão necessitados, né? E aí depois ele coloca, e as mulheres devotadas, então, né? Então ele falou aqui das mulheres ricas, das mulheres pobres. As mulheres aqui ele está colocando do modo geral, tá? Aqui é tanto homem quanto mulher, né? Então aqui o homem ou a mulher rica, né? É, o homem ou a mulher aqui operário, e aqui ele vai falar das mulheres devotadas a Deus. Então são aquelas mulheres que passar naquela época, né? Passavam um dia na igreja, confeccionando, cuidando, fazendo aquelas toalhas de renda para colocar nas mesas, né? Então, e muitas outras coisas. Então, ele diz assim, né? Trabalhai também na sua obra, mas que os vossos trabalhos delicados e custosos, né, não sejam feitos somente para ornar as vossas capelas e também para atrair a atenção sobre vossa agilidade e vossa paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o preço do vosso trabalho seja consagrado ao alívio de vossos irmãos em Deus. Os pobres, né, são os seus filhos bem-amados. Trabalhai por eles, por esses filhos, e glorificá-lo, né, a Deus. Né? A gente vê aqui o L até maiúsculo. Sede-lhes a providência que diz: as aves do céu, Deus dá o alimento. Que o ouro e o dinheiro que se tecem sobre os vossos dedos transformem-se, né, em roupas e alimentos para aqueles a quem eles faltam. Então, a essas senhoras, essas moças, né, que trabalhavam ali, fazendo essas costuras, né, trazendo aquelas rendas, aqueles
enfim, aqueles adornos assim mais delicados, né, e muito mais custosos, né, que elas pudessem também utilizar isso, né, essa habilidade para tecer, né, em roupas e em alimentos para aqueles a quem falta. Então, todos vós que podeis produzir, dai o vosso gênio, né? Dai a vossa inspiração, dai o vosso coração. Então, isso para todos. Então, sejam os poetas, os literatos, né? Que não sois lidos senão pelas pessoas da sociedade, satisfazei, né, seus lares, mas o produto de algumas de vossas obras seja consagrado ao alívio dos infelizes. Então, ele está falando para a gente assim, vocês que são artistas, né, que o trabalho de vocês, no caso ali, autores, né, escritores, escrevem os livros, mas que são só lidos pelas pessoas ricas, né, pelas pessoas realmente assim mais cultas, né, envolvidas na questão da cultura, da leitura, mas que ainda assim esse dinheiro, né, essa riqueza produzida com isso, possa também ser revertida de alguma forma a esses nossos irmãos, né? A gente lembra muitas vezes o show, né, de algumas pessoas que realmente são famosas e tudo, né, e fazem shows para que a verba, né, os ingressos seja convertido em obras sociais, em obras de caridade. É isso que ele está falando aqui. Ou seja, ele está dizendo que a caridade ela deve ser feita por todos, então, mesmo aquele que é o rico, o pobre, aquele que não tem nada, ou aquele que faz somente algum tipo de serviço, ainda pode fazer com que aquele serviço seja convertido de alguma forma na ajuda para esses nossos irmãos. Ou seja, a história de que ninguém é pobre, tão pobre que não tenha nada de si para dar, não é verdade. Muitas vezes nós temos e precisamos converter isso para poder doar. Às vezes você é cozinheira. Ah, eu trabalho fazendo doce, fazendo as coisas, eu trabalho para o meu sustento, não tem como eu doar nada. Mas você pode, de repente, fazer algum desses docinhos e vender para que aí dessa renda você consiga ali pelo menos pagar o seu custo e ao invés de você ficar com o lucro você reverter para a caridade. Você está utilizando do seu dom, da sua habilidade, daquilo que Deus lhe concedeu, né? E não só isso, ele fala aqui, por exemplo, ó, por exemplo, dai o vosso gênio, dai a vossa inspiração, dai o vosso coração, né? Então, às vezes também tem essa questão de você demonstrar amor, carinho, conversar com as pessoas, você prestar um auxílio, você orar por aquela pessoa, tudo isso é caridade. Travou? Acho que caiu o Diego. Ele foi fazer alguma coisa. Uhum. Caiu a conexão dele. É. Alguém está com problema de... É a Patrícia. né? A Patrícia não vai conseguir falar, só tá ouvindo, né, Paty? Só tô ouvindo. É, Bom, acho que agora voltou. 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 Então, é justamente isso. Todos nós temos como doar algo. Nós apenas precisamos entender que não há somente a caridade material e que mesmo assim nós podemos transformar, seja das nossas horas, né, seja do nosso ofício, nós podemos sempre de alguma forma ajudar, ainda que seja pouco para nós, será muito para aquele que não tem nada. Ah, mas eu não sei costurar muito bem, às vezes eu levo um mês para fazer um casaquinho de crochê. Eu até gosto, mas eu demoro muito. Mas é isso que conta, porque essa roupinha que você vai fazer a diferença na vida daquela mãe, daquela criança.
Então, por menor que seja, eu vou fazer a doação de um alimento, mas eu só tenho um pacote de feijão, é o máximo que eu posso, mas vai fazer a diferença na mesa da outra pessoa, daquela que não tem nada. Então, às vezes, a gente não dá tanto valor ao que a gente pode fazer porque a gente acha que é pouco, mas a gente não pode esquecer que nós estamos fazendo de coração, e é isso que vai contar. E quando nós nos colocamos nesse movimento de auxílio, de caridade, nós não podemos esquecer que muitos dos nossos irmãos vão também se compadecer dessa nossa vontade, desse nosso empenho, e vão nos ajudar, né? Eu falo sempre aqui, por exemplo, do trabalho do alimento que a gente faz, né, que a casa realiza, né, toda terça-feira. Quando a gente iniciou ali, era somente o pão que a gente levava e era para, no máximo, 20 pessoas. Mas aí, com esse empenho das pessoas ali, colocando, não, vamos, mesmo 20 pães, a gente leva. Outras pessoas foram aparecendo, a espiritualidade foi direcionando outras pessoas para esse trabalho. Hoje o grupo está grande, a gente encontra, a gente recebe contribuições, a gente consegue atender, às vezes, até 80 pessoas na terça-feira. Então, esse é o movimento. E é o trabalho de cada um faz um pouquinho. E a gente consegue realmente ajudar mais pessoas. Então, que a gente se lembre sempre, né? Que realmente não é simplesmente uma frase, né? Que ninguém é tão pobre que não tenha nada de si para doar. É uma grande verdade. Ninguém é tão pobre que não tenha nada. Sempre tem alguma coisa, né? Ainda que não se tenha, pode se doar às horas, porque às vezes a pessoa fala assim, mas olha, eu não tenho como doar alimento, eu não tenho como é, fazer nada para poder vender. Mas se você tem algumas horas, 2, 3 horas, você pode procurar a casa, por exemplo, né? Fala assim, olha, eu posso doar do meu tempo. 3 horinhas na cozinha para ajudar a lavar uma louça, cortar os legumes, ou eu posso 3 horinhas ajudar na entrega. É o que a gente, é o que se tem, mas é o que se tem e o que vai ser dado de coração. E é isso que vai Uhum. realmente contar na balança no final, tá bom? Bom, nós vamos então passar para o próximo item, que é o 17º, a piedade. Muito interessante esse aqui também, para a gente refletir sobre as nossas ações, com todos, né? Primeiramente com os nossos familiares, mas com todos aqueles com quem a gente divide a jornada. Quem gostaria de fazer a leitura, então, desse item, o 17º aí, a piedade? Eu posso fazer, Diego. Então, por favor, Ellen, vamos lá, depois a gente vai Tá. revezando. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade, que vos conduz até Deus. Deixei o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas. E quando, por uma doce simpatia, vindes a lhes restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais! Esse encanto é a verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade, mas se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento, e o devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, a que praticou em toda a sua vida o divino Messias e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando vosso egoísmo e vosso orgulho, o que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas,
diante dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos faz estender-lhe a mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como estes egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria, por instante, sua alegre existência. Temei permanecer indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do Mar Morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Quanto a piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento com os quais se apavora o egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta, ao contato da infelicidade alheia e voltando para si mesma, um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação será grande quando vierdes a restituir a coragem e a esperança a um irmão infeliz que se emociona com a pressão da mão amiga e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, volta-se docentemente para vós antes de se fixar no céu, agradecendo por lhes haver enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade. Essa é a primeira virtude da qual é a irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Michel Bordeaux, 1862. Olha aí, né, gente? Se a gente for percebendo aqui, Kardec ele vai trazendo para a gente as dificuldades de se praticar a caridade, né? A gente vai ver outras dificuldades, e para a gente entender o benefício, né, de cada uma. Porque muitas vezes a gente pode entender a piedade como uma fraqueza, né? Algumas pessoas veem, né, você ter piedade pelo outro, você ser fraco. Piedade, né, para aquele que já está no final ali, e tudo, né, que às vezes até aquela que as pessoas falam, né, empurrar o bebo na ladeira, sabe? Quer dizer, aquela pessoa que já está ali, você ainda vai fazer alguma coisa, ou que às Chutar vezes você cachorro morto. tem, é, ou que você tem ali a oportunidade, né, de repente estender a mão e dar aquele alívio àquela pessoa que tanto sofre. Isso é um sinal de fraqueza, quando se ali as pessoas é, lhe diriam para dar o golpe final, né? Que ali você deveria ali finalizar, né, naquela situação. E aí Kardec vem mostrar para a gente, através dessa comunicação, né, desse espírito, a importância da piedade, né? Como ela é uma forma de praticar a caridade. E às vezes são nessas situações em que a gente é colocado em prova, né? Então a gente tem a prova da caridade. E a caridade são várias as maneiras e vão aparecer todas elas na nossa vida várias situações diferentes, tá? Então a gente vai, por exemplo, entrar numa situação, vai receber a prova em que nós vamos então poder exercitar a caridade com relação à piedade, né? Ele começa dizendo para a gente aqui que a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, né? Que é a caridade, né? Que é a irmã da caridade que conduz até Deus. Então ele está dizendo para a gente que essa é uma virtude tão elevada que deter essa virtude nos aproximaria dos anjos, ou seja, para que um dia nós nos tornemos anjos, essa virtude tem que estar consolidada em nós. A piedade tem que ser algo natural, não é algo que se faz, é algo que simplesmente existe em nós, né? Faz parte da nossa essência, né? É a irmã da caridade. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. As vossas lágrimas, elas são um bálsamo que aplicais sobre as feridas daqueles que sofrem, né? E quando, por uma doce simpatia, vindes a lhes restituir a esperança e a resignação que encanto experimentais, né?
quando você tem a possibilidade de trazer isso àquele irmão, né? De trazer de novo, de devolver ele a esperança, de enxugar ele as lágrimas, né? De ver mudar aquele semblante, né? E saber que você foi o causador daquilo. Porque às vezes a dor que aquela pessoa carrega não é culpa sua, vamos dizer assim, né? Mas as suas mãos, o seu ato, né? As suas palavras podem fazer cessar aquela dor naquele irmão, né? Às vezes algo que ele fez a você, que ali está num remorso por ter feito aquilo, e você ir lá e desculpá-lo, né? E dar a ele ali, ceder a mão, né? E falar, olha, você não me deve mais nada, pode ficar tranquilo. Imagina, olha a esperança, olha como você pode devolver, né? A esperança e a luz para esse irmão. Esse encanto, é verdade, tem um certo amargor, né? Então, a questão da piedade, devolver esse encanto, tem um certo amargor. Por quê? Porque nasce ao lado da infelicidade, né? Essa questão da piedade, ou de você perdoar ali naquele momento, enfim, de você devolver, normalmente ali ela está ao lado de uma infelicidade, de uma situação que causou infelicidade, né? E ele fala assim: mas se não tem agrura, né, se não tem nenhum empecilho, né, dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções, cadê? Do vazio que esses deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, quando ela é bem sentida, né, como ele coloca aqui, é amor. E amor, que é amor? Amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo. É esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes. Olha que interessante essa visão aqui, né? Dessa reflexão do Michel aqui dado em Bordeaux. Porque ele diz o seguinte para a gente. Primeiro, o que é o amor? O amor é devotamento, devotar-se a alguém. E mais ainda, é um devotamento, o devotamento é o esquecimento de si mesmo, ou seja, para ter amor é necessário devotar-se, e para devotar-se é necessário esquecer-se de si mesmo. Olha aí o que ele está ensinando para a gente. O verdadeiro amor é quando a gente se devota a alguém, e a gente só se devota realmente a alguém quando a gente abre mão de nós, quando a gente esquece dos nossos próprios sentimentos, né? E isso é uma coisa natural, não é um processo que a gente vai um, dois, três e faz. É uma coisa que vai estar na nossa essência. Então, quando nós aprendermos o verdadeiro amor, ele vai ser assim, um devotamento, um esquecimento de nós mesmos, né? E esse esquecimento é a abnegação em favor dos infelizes. Ela é a virtude por excelência, né? A que praticou em toda a sua vida o divino Messias, o nosso mestre Jesus, né? E que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Não foi assim? Quando a gente fala, por Uhum. exemplo, da vida de Jesus, que ele veio para cá, e aonde ele nasceu, né? Em qual foi o lugar aonde ele nasceu? Ele não tinha nem mesmo uma pedra para colocar ali sobre a cabeça para dormir. A vida inteira dele ele passou assim sem nenhuma riqueza, né? Ele não pensava em si, ele estava o tempo todo devotado a nós, em todos os Verdade. sentidos. Tudo que ele fazia era para nos ensinar, tudo que ele fazia era para cuidar da gente, tudo que ele fazia era para trazer melhorias para nós, né? Uma qualidade de vida melhor. Ele fazia as curas e tudo, mas não era para si. E muitas das vezes ele pedia para que ninguém falasse, para que as pessoas também não tivessem o que acusá-lo, né? Então ele não estava interesse, ele não estava interessado nesse tipo de aplauso, né, de evidência, muito pelo contrário. Então ele estava o tempo todo demonstrando amor incondicional por nós. Ele curava e recomendava: vá e não peques mais para que não lhe aconteça coisa pior. Então, ele só estava o tempo todo preocupado em nos ensinar a amar. E quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nada fazendo reinar, enfim, senão a concórdia, a paz e o amor. Então, ele já coloca aqui também as primícias, né, desse mundo
mais regenerado, né? Um mundo perfeito, né? Um mundo realmente ditoso. E aí, quando vamos poder realmente exercitar o cristianismo, né? Essa doutrina realmente de pureza primitiva, né? E aí sim dará a felicidade na terra, porque daí aqui fará então reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e vosso orgulho, né? O que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e o amor ao próximo é a piedade. Então, a piedade é o sentimento mais próprio para fazer progredir, domando o vosso egoísmo e o vosso orgulho, né? Que dispõe, então, a vossa alma à humildade. Então, a beneficência e o amor ao próximo é a piedade. E ele diz mais ainda, ele diz que essa piedade que vos comove até as entranhas diante dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos faz estender-lhes mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. A piedade, né, para aqueles irmãos que sofrem, né? Porque muitas pessoas veem a miséria e não se compadecem. Não tem esse sentimento de piedade. Muitos chegam ao ponto de dizer que aquela pessoa merece passar por aquilo, porque não foi previdente, porque não quis trabalhar, porque colocou muitos filhos no mundo, porque que não controlou, fez 10 filhos, agora não tem como criar, merece passar por isso. Você entende? Quando, ao contrário, muitas pessoas olham aquela cena e têm a piedade, essa piedade que comove até as entranhas do ser. Você, como se você estivesse na pele daquela criança ou daquela mãe. Você chora com a dor de realmente fosse sua. E isso só pode acontecer com pessoas que realmente têm isso na essência, que já progrediram ou que estão mais distantes, né, ou que já caminharam bastante nesse rumo a esse progresso. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não deixemos de ter piedade. Não deixemos de chorar e nos compadecer pela dor do próximo. Não façais como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos, que preferem passar pela outra rua porque sabem que ali vão encontrar alguém em situação muito triste e não querem ver, que preferem não passar por aqueles bairros periféricos, que preferem não assistir às notícias ou os documentários, como se isso fosse apagar essas dificuldades, né, essas tristezas. Por quê? A visão da sua miséria perturbaria por instantes sua alegre existência, e não é assim? Querem fingir que isso não existe, passar ali e não ver, para que, ao ver aquela cena, aquilo lhe cause uma tristeza e apague aquele instante de alegria, aquela sua alegria, sua alegria tão fugaz, né? Temei permanecer indiferentes quando puderem ser úteis. A tranquilidade comparada ao preço de uma indiferença, desculpa, a tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culpável. Olha aí que ele está falando, a tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença. Então, para se manter ali tranquilo, a gente finge que não está vendo. Né? O que os olhos não veem, o coração não sente, mais ou menos isso. Então, a gente fecha os olhos, não vê aquela criança no farol, não vê aquela mãe num sol quente ali amamentando a criança, pedindo esmola. A gente fecha os olhos para tudo isso. Ele está dizendo para a gente que essa tranquilidade, que é comprada ao preço de uma indiferença culpável, é a tranquilidade do Mar Morto, porque esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Então, por mais que a pessoa faça isso, no fundo está lá no coração dela, que ela está fazendo aquilo com aquele intuito. Está fechando os olhos, fingindo que aquilo não acontece, que não está acontecendo aquilo, mas no coração dela, amanhã, quando chegar a sua consciência e perguntar, ela não vai poder esconder. Então, é comparável ao mar morto, como ele coloca aqui, né? Agora, quanto à piedade, né? Ou melhor,
quanto a piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento com os quais se apavora o egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta, ao contato da infelicidade alheia, e voltando-se para si mesma, um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente, não é assim? A gente não se sente assim, e isso é normal, ele está dizendo que aqui é natural, porque nós estamos nos compadecendo, nós estamos tendo empatia por aquele que sofre, né? Então ele diz que essa perturbação, esse aborrecimento, com os quais se apavora lá o egoísta, sem dúvida, a alma experimenta realmente um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação será grande quando vierdes a restituir a coragem e a esperança a um irmão infeliz que se emociona com a pressão da mão amiga, né? Quando a gente às vezes vai lá e ajuda aquele irmão que já estava ali se entregando, que já estava pensando em coisa pior, porque às vezes não tinha em casa, está lá com 3 crianças com fome, a mulher reclamando, não encontra emprego, ia ter que voltar para casa e dormir com aquela situação de novo, e de repente você encontra e ajuda, entrega uma cesta básica, entrega um alimento, né? Entrega ali e aí você cumprimenta, aperta as mãos daquela pessoa que você está ali ajudando. Olha a emoção que você vai sentir na hora. Por quê? Porque no momento então ali que você aperta a mão daquele amigo, daquele irmão, cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, né? O úmido e esse olhar desse irmão, úmido de emoção, de reconhecimento, ele volta-se docemente para vós antes de fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador. Então ele olha para você nos seus olhos, agradece olhando para você e em seguida ergue os olhos aos céus e agradece a Deus por ter enviado esse consolador, por ter enviado esse irmão para te ajudar. E muitas vezes isso já aconteceu conosco e talvez nós não tenhamos a dimensão disso, porque isso é algo que atingiu muito mais o coração daquele irmão. E ele nunca vai esquecer de você. Pode acontecer o que for, você pode cortar o cabelo, você pode desencarnar, e um dia que ele se encontrar com você, ele vai ter essa gratidão, né? Ele vai se lembrar e vai agradecer. Porque para ele fez uma grande diferença. Talvez para você, talvez você não tenha tido a dimensão da grandeza que foi para ele, né? Porque você não sabe como estava o mundo dele. Às vezes uma palavra também, tá, gente? Às vezes a pessoa às vezes está passando por tantas dificuldades, são familiares, às vezes marido, às vezes irmão, é, com tantas palavras depreciativas, né, colocando aquela pessoa para baixo, criticando o emprego que a pessoa tem, criticando a vida que a pessoa leva, criticando a religião que a pessoa tem. E às vezes a pessoa está tão naquela para baixo, com tantas pessoas colocando para baixo, de repente encontra alguém que fala palavras, né, que elevam a moral, que elevam ali o sentimento, que às vezes ali um elogio para aquela pessoa, e você olha nos olhos e fala tudo isso realmente com o coração, e aquilo transforma a vida da pessoa. E às vezes você não percebe, você vai embora, abraça, mas você não sabe a que aquela pessoa recebeu, aquela Verdade. energia. A gente, questão do passe, por exemplo, né, que a gente fala, o passe na casa espírita, é uma transfusão, é uma doação de energia. E muitas vezes a gente faz essa doação sem perceber. Nós doamos fluido vital para o próximo sem perceber. Fazemos isso através de uma conversa, através de um abraço, através de um olhar, né? Fazemos isso através de uma oração. Então, esse fluido que a gente doa, ele também é multiplicado, né? Ele também ali recebe da espiritualidade um fluido maior, né? Então, é um fluido misto. Então, aquele irmão recebe ali um passe e você nem percebe. Termina a conversa, você vai embora, aquela pessoa saiu assim do -5 para o 8, para o 9, e você nem sabe. Mas você fez de coração, e é isso que fez toda a diferença. Então aquela pessoa vai para casa lembrando aquilo que você falou, e às vezes aquilo muda toda a vida da pessoa. Então, é isso Verdade. que eu falo, que às vezes a gente não percebe
potencial que nós temos de ajudar. Porque nessa de nos colocarmos na posição humilde, que somos ainda realmente engatinhando, mas esquecemos de que Jesus falou para nós que somos deuses pela, pelas capacidades que nós temos, e que poderíamos fazer o que ele faz e muito mais. Basta que nós tenhamos a vontade, e essa vontade, às vezes, ó, é desse tamanho, ela já é o suficiente, né? E pode causar grandes impactos. Então, essa de você ajudar e da pessoa te agradecer, realmente, sabe, aquela gratidão, e você se sente bem, não pelo agradecimento, mas por você ter sido útil, por você ter feito diferença, por você ter feito aquele dia valer a pena, porque você fala, olha, às vezes a gente se questiona, né, o que que eu estou fazendo aqui, né, qual que é a minha serventia no mundo, e aí você vê que pelo menos naquele dia você tem a resposta, né? Todos os outros dias, se a gente observar bem, a gente vai encontrar a resposta também, mas naquele dia você viu, olha, tá vendo? Se eu não tivesse aqui, eu não poderia ter ajudado, não teria feito a diferença, né? Então aquele irmão olha nos seus olhos, te agradece, depois levanta os olhos aos céus, buscando ali realmente essa conexão com Deus, para agradecê-lo por ter enviado aquele filho para ajudar, né? Então é isso que ele fala, né? A piedade é a melancólica, mas celeste percussora da caridade. Vem antes, né? Essa é a primeira virtude da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Então, olha a importância aí da piedade, né, gente? E quanto faz bem para nós. E muitas vezes, né, na maioria das vezes, é fundamental para o nosso irmão, que às vezes precisa disso. Às vezes ele fez muitas coisas ali, ele precisa sentir aquele apoio, sentir que ele não é aquilo que ele está pensando que ele é, que é um nada, que não serve para nada, que só faz tudo errado, que não tem serventia para ninguém, que ele é um estorvo, um peso para a sociedade, né? Que ele não estando ali seria melhor, sabe, coisas assim. Então, uma conversa, mostrar realmente ali para ele uma outra visão, sabe? E aí, terminando a conversa, ele vai ali ter aquela gratidão por você, porque às vezes o que ele precisava era ser escutado, ou o que ele precisava era receber esse passe, né, essa transfusão de energia que só é dada no contato um com o outro, tá bom? Verdade. Olha, vamos vamos ler então, pode ser até a Ellen, que esse daqui é pequenininho, depois a gente a outra pessoa que se candidata à leitura. Vamos ler aqui um pouquinho então sobre os órfãos, por favor. O item Tá. 18. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para nos enxortar a lhes servirmos de pais. Que divina caridade é ajudar uma pobre criança abandonada, impedi-la de sofrer fome e frio, dirigir sua alma a fim de que não se perca no vício. Quem estende a mão à criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica sua lei. Pensai também que, frequentemente, a criança que socorreis vos foi cara numa outra encarnação, e se pudesseis vos lembrar, não seria mais caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não essa caridade que fere o coração, não essa esmola que queima a mão de que a recebe, porque vossos óbulos, frequentemente, são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se em casa a doença e a privação não os esperassem? Dai delicadamente, acrescentai ao benefício o mais precioso de todos os benefícios, uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração que sangra, e pensai que, fazendo o bem, trabalhais para vós e para os vossos. Um espírito familiar, em Paris, 1860. Para a gente ver assim, lógico, né?
a gente ouvindo isso daqui, né? Parece até óbvio, mas é bom sempre a gente ouvir e ter essa certeza e esse espírito familiar que nos traz essa comunicação, que fala assim que os órfãos, né? Se a gente soubesse o quanto é triste ser só e abandonado, né? Porque são coisas que eu sei, assim, eu acredito que ninguém aqui tenha passado por essa situação. Mas a gente sempre vê em filmes, a gente sempre vê assim relatos, né? E até verdadeiros. Agora com o Facebook e vídeos a gente vê muito mais. O quanto é difícil, por exemplo, ser abandonado num orfanato, ficar ali esperando para ser adotado, e você vive naquela situação ali, às vezes a infância inteira, na certeza de que você foi abandonado, na esperança de ser adotado, e nisso você fica vivendo só, entre outros sós, né? Sozinho em meio a outros solitários. E é muito difícil mesmo. Eu consigo só apenas imaginar de longe, porque só quem está ali naquele anseio, né? Naquela espera de ser adotado, tendo a certeza de que foi abandonado pelo seu pai e a sua mãe ali no orfanato, e fica ali esperando por uma adoção, né? E ele fala assim que Deus, né, ele permite que haja órfãos para nos exortar e para que sirva, né, para que sirvamos de pais. Que divina caridade ajudar uma pobre criança abandonada e então impedi-la, né, de sofrer fome e frio e de dirigir a sua alma a fim de que não se perca no vício, que é a tarefa de qualquer pai, né? Qualquer pai realmente tem essa tarefa, né? De prover ali o necessário para o filho, né? Para os filhos, no caso ali de não deixar passar fome nem frio, e principalmente de dirigir essa alma para que ela não se perca no vício ou que não recaia nas más tendências desse espírito ali, né? Mas ainda assim, ainda que ele não tenha, ou os pais ali realmente não tenham criado, Deus permite para que hajam os órfãos, para que os outros, né, para que as outras pessoas possam ser servidas de pais, né? Ou seja, muitas vezes a gente às vezes pode se prender a essa questão da consanguinidade, de achar que os filhos somente aqueles que vêm do ventre, aqueles que são o sangue do nosso sangue, e, e às vezes vêm para cá, né, reencarnam sem a capacidade, né, de gerar um filho, né, seja o pai ou a mulher, e às vezes querem tanto uma criança e não têm porque não podem ter e não querem adotar. Então, Deus permite que haja ali os órfãos para dar oportunidade para que a gente exerça a caridade, porque é uma caridade. Você poder ir lá abraçar uma criancinha que foi ali, está ali até o momento fadada a viver sozinha no orfanato, você poder retirar e dar um lar àquelas pessoas, né? Isso é uma caridade muito grande e exige a abnegação dos pais, né? Exige ali abrir mão de muitas coisas, como, por exemplo, o sonho de ter um filho consanguíneo, com as características ali, né, misturadas, né? Então, do pai e da mãe, tem essa coisa de saber como que vai ser uma criança que tem ali os traços fisionômicos tanto do pai quanto da mãe, né? Então, abrir mão desses sonhos, né? Mas ainda mais de procurar ali realmente ajudar aquela criança. E aí ele fala assim que quem estende a mão à criança abandonada é agradável a Deus. Sim, claro, porque então ele compreende e pratica a sua lei. Pensai também que frequentemente a criança que socorreis vos foi cara numa outra encarnação. No entanto, se pudesses vos lembrar, não seria mais caridade, mais um dever. Então, muitas vezes é a prova para algumas famílias, que às vezes até mesmo no plano reencarnatório colocaram ali como mais uma obra, mais algo a ser realizado. Nós vamos reencarnar aqui é, eu e a Rosana, ou eu e a Lavínia, e nós vamos ser marido e mulher, e nós não vamos poder ter filhos, porém nós vamos adotar. E nós vamos adotar vocês. Estamos lá, né, os espíritos, vocês que foram meus irmãos na vida passada, ou nós que dividimos
uma grande responsabilidade no passado, ou seja, aqueles com quem vivemos e desenvolvemos um grande laço, combinamos de numa existência seguinte reencarnarmos em família, porém dessa forma. E aí chega na hora, não, não quero adotar, não, 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 só quero se for nosso, então se for adotado, não vou. E aí imagina, né, para a gente como será então a gente reencontrar com esses nossos irmãos que nos foram caros e falar, e aí? O orgulho falou mais alto, né? A gente poderia ter adotado, tivemos oportunidade, amigos nossos favoreceriam a adoção, a gente conseguiria adotar com facilidade, mas o orgulho, né, a vaidade ali, aquele coisa, não deixou a gente. E aí, como é que vai ser? Mas, no entanto, se a gente soubesse, perderia o efeito, né? No caso ali da nossa prova. Então, se a gente soubesse que a gente deveria fazer isso, ou a criança que iríamos receber é um parente ou um familiar querido nosso, não teria ali realmente o mesmo peso, né? Então, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não essa caridade que fere o coração, né? E não essa esmola que queima a mão que a recebe, né? Humilhando e fazendo pesar ali, né? A pessoa que recebe, né? Quantas vezes eles seriam recusados se, em casa, a doença e a privação não os esperassem, né? Dai delicadamente. Acrescentai ao benefício o mais precioso de todos os benefícios, uma palavra, né? Uma carícia, um sorriso amigo, né? E evitar esse ar de proteção que fere, de novo, o coração que sangra, e pensai que fazendo bem, trabalhais para vós e para os vossos, né? Então, que a gente pense sempre no próximo, pense naquela criancinha, né? Na questão aí da adoção, se não nessa existência, na próxima, né? Que a gente tenha esse carinho e que a gente lembre, né? O quanto é difícil passar ali uma encarnação ou infância num orfanato, né? Porque além da dor, da certeza de que você foi abandonado pelos seus pais consanguíneos, você ali ainda passar a infância nessa esperança de ser adotado e não o ser, e às vezes não o ser, não pela sua prova em si, mas porque aquele que deveria passar pela prova e adotá-lo acabou ali resistindo e sucumbindo à prova e não passando, né? Não passando. Hum. Bom, vamos. Se alguém quiser fazer algum comentário, quiser falar alguma coisa, são dois itens aqui muito importantes, né? Tanto a questão da piedade quanto aqui a dos órfãos. A dos órfãos eu acredito que seja muito mais clara aqui para a gente, né? E a gente tem grandes exemplos, né? Aliás, na igreja, se não me engano, eu vi uma matéria que a instituição religiosa, né, que mais adota, que mais cuida das crianças, dos órfãos, é a Igreja Católica, né? É a que tem mais orfanatos, é a que mais acolhe, tanto as mães que querem deixar, ela tem assim um acolhimento maior, né, para as mães que querem realmente entregar para adoção, são as instituições que mais cuidam das crianças. Mas nós, espíritas, temos esse pleno entendimento, né? E a gente também tem muitos exemplos na nossa doutrina de pessoas, de espíritas, que se entregaram realmente a essa prática na caridade, que é realmente a demonstração de amor muito grande. E a gente lembra sempre aqui do Divaldo, né? Com todas aquelas crianças que a maioria ele adotou realmente precisava ser dessa forma, então a muitos ele deu o sobrenome. Então, assim, é uma pessoa que não casou, não teve uma esposa, mas teve muitos filhos, né? Muitos mesmo, filhos assim, que inclusive filhos como a gente reconhece aqui, filhos problemáticos, né? Filhos que na adolescência se rebelam e tendem ali a sucumbir às suas más tendências, né? Ele conta muito a história de um dos seus que inclusive enveredou pelo caminho do crime, né?
mas teve um momento de revelação e depois desistiu de tudo e seguiu o caminho do bem, graças à influência do Divaldo, que é o que ele fala aqui, que é a intenção, né, o propósito do pai ali, da mãe, do pai, além de prover o necessário para que não lhe falte comida e nem a vestimenta, mas principalmente para que ele não se perca no vício, para que ele não enverede pelo caminho da maldade, para que ele não sucumba às suas más tendências, não é assim? Porque todos nós viemos aqui com más tendências, alguns mais, alguns menos, e ali naquele período que a gente começa ali a firmar mesmo a nossa encarnação, quando a gente começa a readquirir as nossas tendências, ali, como falamos, André Luiz, a partir dos 7 anos e seguindo pré-adolescência e adolescência, o espírito vai retomando a consciência de si e vai ali muitas vezes já demonstrando quais são as suas más tendências, né? A gente vê muito isso, por isso que é bom a gente sempre observar nas crianças, principalmente nessa idade ali, 5, 7 anos, crianças que têm a tendência a mentir, a pequenos furtos, né? A ser agressivas, né? Ah, mas nunca foi assim, mas de uns tempos para cá começou. Então, é o quê? É o ser, o espírito, é tomando consciência de si, recobrando ali a sua memória intrínseca, né? Aquela sua memória realmente do espírito e mostrando as suas más tendências. E o trabalho do pai é justamente, né? Corrigir essas más tendências, observar já ali no início, porque como o pai tem esse acesso mais direto à criança, tanto pela figura que ele representa, quanto o amor que um tem pelo outro, é justamente por isso que Deus, né, faz nessa encarnação, essa união, e permite que seja dessa forma, para que o pai, junto com o amor e o entendimento, possa ali ajudar a moldar, né, ou remoldar o caráter daquela criança, para que ela cresça mudando a sua forma de pensar, tá? Então, é justamente esse é o papel dos pais, observar essas más tendências, buscar através da conversa, ali no início, do amor, para mudar ali, para fazer com que naquela encarnação, pelo menos, aquele ser não trilhe o caminho que ele já vinha trilhando muitas vezes, né? Então, às vezes, um pai que observa ali, quando criança, o filho que tem tendência à mentira, a roubo, né, a pequenos furtos, ele vai coibindo aquilo, mostrando como isso é errado, de que forma e por que não, e o filho vai aprendendo que aquilo que ele faz é errado, é errado, é errado, e às vezes junta-se tanto pela insistência dos pais e o amor, às vezes a vergonha, né, ou o medo de ser uma vergonha para os pais, impede que ele cometa aquelas ações que dentro dele faz, pede, né, clama para que ele faça. E aí ele junta tudo aquilo e aí ele tenta ele mesmo se segurar e não cometer aquelas falhas, né? E aí vai vivendo a vida, vai vivendo, amadurecendo, e aí ele aprende que dá para viver a vida e que é melhor viver a vida sem cometer aqueles atos. E aí termina uma existência que às vezes é a primeira de muitas existências em que ele vinha cometendo aquele mesmo ato, é a primeira existência que ele termina sem cometer aquilo. E olha a vitória do pai, né? Olha aí o pai, o orgulho que é, né, para esse pai que recebeu esse espírito com essa incumbência, né, com essa responsabilidade e consegue ver que ajudou o filho a ter uma encarnação, a ter ali um, uma passagem, né, sem cometer aquele crime, tá? Então é a tarefa dos pais e também, né, muito difícil, mas vale sempre a pena. Quem gostaria de ler, então, por favor, o próximo item aí? É o Eu leio um benefícios pouco. pagos. Pode sim. Benefícios pagos com ingratidão. Olha, gente, uma coisa muito difícil para a gente, eu acredito, que é lidar com a ingratidão, né? Verdade. Porque a gente sempre faz o bem esperando não receber o bem de volta, mas pelo menos reconhecer que a gente fez o bem. A gente faz o bem com amor, querendo que as pessoas ali recebam aquilo. E a pessoa nem mesmo dá um positivo para aquilo que a gente fez, né?
e muito pelo contrário, às vezes faz o oposto daquilo que a gente fez. Então, essa ingratidão, muitas vezes, é difícil da gente lidar. Então, é isso que esse espírito aqui, o guia protetor, vai dizer para a gente. Então, pode ler, Lavínia, por favor. O que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade, porque não fazer o bem, senão para dele receber sinais de reconhecimento, é não fazê-lo com desinteresse. E o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Também são orgulhosas porque se comprazem na humildade do benefício que vem depositar reconhecimento a seus pés. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus terá em conta aquele que não a procura na terra. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aquele a quem se faz o bem não estarão contentes. Sabeis que se aquele a quem prestais serviço esquece o benefício, Deus vos terá mais em conta do que se estivesseis já recompensados pelo reconhecimento do beneficiado. Deus permite que sejais pagos por vezes com a ingratidão para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. E sabeis, aliás, se esse benefício esquecido no momento não dará mais tarde bons frutos, estáis certos, ao contrário, de que é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, não vedes sempre senão o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam para abrandar os corações mais endurecidos. Eles podem ser menosprezados nesse mundo, mas quando o espírito se desembaraçar de seu envoltório carnal, lembrar-se-á a essa lembrança. E essa lembrança será seu castigo. Então, lamentará a sua ingratidão e quererá reparar a sua falta, pagar suas dívidas noutra existência, frequentemente aceitando mesmo uma vida de devotamento para com o seu benfeitor. É assim que, sem disso suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade desta máxima. Um benefício jamais se perde, mas tereis também trabalhado para vós, porque tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Ah, meus amigos, se conheceis todos os laços que na vida presente ligam-vos a vossas existências anteriores, se pudesseis abarcar a multidão das relações que aproximam os seres uns dos outros para o progresso mútuo, admiraríeis bem, mais ainda, a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até Ele. Guia Protetor, Sens, 1862. Olha aí, gente, uma coisa que a gente lê aqui e que a gente deve sempre levar conosco é essa certeza a certeza desse entendimento. A ingratidão é orgulho nosso. Só vamos sentir ingratidão se nós estivermos ainda com o orgulho, né? Por quê? Ele vai falar aqui para a gente, ó, que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos.
qual é a motivação para ajudar, para fazer a caridade? O que nós estamos esperando ou o que nós estamos querendo obter quando praticamos a caridade? Então, ele fala assim que essas pessoas, né, elas têm mais de egoísmo do que de caridade. Porque não fazer o bem, senão para dele receber sinais de reconhecimento, é não fazê-lo com desinteresse. E o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Então, fazer a caridade, né, esperando o reconhecimento do outro, é fazer a caridade sem ter o desinteresse. E Deus espera a caridade de nós, né, espera que a caridade seja feita por nós com um desinteresse. Nós não estamos interessados, não é uma moeda de troca, nós não estamos fazendo para obter algo. E isso é muito importante para tudo que aquilo que a gente for fazer na nossa vida. O que nós estamos fazendo é para obter algo de Deus? Estamos sacrificando algo de nós para obter algo de Deus ou reconhecimento de alguém? Estamos deixando de fazer algo por nós, para fazer para o nosso filho, para que ele reconheça amanhã, para que ele nos agradeça? Ou estamos fazendo por amor, por devotamento, por esquecimento de nós mesmos? O que eu estou fazendo é para o outro ou para mim? Se é para mim e para o outro, o que eu estou esperando? Porque o outro eu sei. Se eu, supondo aqui, colocando de uma forma um pouco material, se o meu filho, por exemplo, eu quero, sei lá, meu sonho é ter uma moto. Tá. Então, eu estou abrindo mão de fazer coisas que eu gosto, coisas como sair, como comprar alguma coisa, para que ele tenha aquilo. Então, eu estou fazendo isso para ele porque ele quer aquilo. E eu estou fazendo por quê? Qual é o sentimento, o intuito disso para mim? É vê-lo feliz. Então, eu estou fazendo para vê-lo feliz. Então, vê-lo feliz é a minha recompensa. Eu não preciso que ele me agradeça. Eu não preciso que ele reconheça. Eu não preciso que ele se ajoelhe aos meus pés e agradeça. Eu vê-lo feliz é a minha gratificação, que era isso que eu queria. Então, quando eu faço a caridade, eu ajudo o próximo, esperando que ele me agradeça, que ele fale para as outras pessoas que eu fui bom com ele, e se ele disse que eu não fui tão bom, que eu poderia ter sido melhor, já que eu tenho condições, ou seja, essa ingratidão deixa de fazer com que eu sinta felicidade por ter ajudado, por ter tido a possibilidade de ajudar? Eu ajudo aquele irmão ou eu ajudo a Deus, a Jesus? O que que Jesus me ensinou? Quando nós temos dúvidas sobre algo, meus irmãos, devemos recorrer aos ensinamentos, porque Jesus nos ensinou tudo, tudo o que nós precisávamos saber. Até o momento em que nós teríamos dúvida, ele deixou ali, de alguma forma, o seu ensinamento. Se ele precisava muito dizer algo para nós, mas que na época nós não entenderíamos, ele deixou em parábolas, né? Porque as parábolas ali, naquele momento, talvez não fizessem muito sentido, mas era uma história que ficaria guardada para sempre e que no final iria nos servir. Então Jesus falou para a gente, né? E sempre que fizermos a esses pequeninos, é a ele que estamos fazendo. Então nós estamos fazendo a quem realmente? Nós estamos fazendo para aquele irmão ou para Jesus? E se nós estamos fazendo para aquele irmão, nós estamos esperando o quê? Ver a felicidade ou simplesmente queremos o reconhecimento dele? E isso é muito importante a gente ter esse entendimento, porque se nós fizermos as perguntas e chegarmos à conclusão de que nós não esperamos nada, nós estamos no caminho certo. E aí nós estamos praticando a caridade com desinteresse. Nós não temos interesse nenhum em receber reconhecimento e nem ser aplaudido. A nossa felicidade é em fazer o bem ou abrir mão de algo que é importante para nós em benefício daqueles a quem amamos. É uma Também oportunidade, né, que a gente está tendo. uma oportunidade também. É uma oportunidade. Só que aí nós precisamos saber dessa oportunidade que estamos recebendo, o que que nós faremos? Nós faremos ali para receber aplausos, para sermos reconhecidos?
Ou estamos fazendo para receber algo em troca? Porque a gente já passou por isso também, né, em outros tempos. Os sacrifícios, né, de todos os tipos, a gente fazia algo, oferecia algo para ter algo em troca, né? Então, será que nós estamos fazendo isso também? Fazemos a caridade, saímos para entregar o alimento, ou doamos alimento, doamos alguma coisa esperando receber algo em troca de Deus. Também são orgulhosas porque se comprazem, olha aí, hein? Se comprazem ou se felicitam, se sentem bem na humildade do beneficiado que vem depositar reconhecimento aos seus pés. Então, é orgulho. A gente faz porque a gente se felicita ao ver aquela pessoa humilde, né, recebendo o benefício de nós e vindo nos agradecer e às vezes agradecendo assim de maneira mais assim, como ele coloca aqui, né, de aos seus pés. Não tem aquelas pessoas mais humildes, né, que elas vêm, agradecem, elas se sentem tão agradecidas que elas querem ajoelhar aos seus pés. E aí algumas pessoas se comprazem disso. Olha aí como está distante, né, da verdadeira caridade, a caridade com desinteresse. Agora, aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus terá em conta aquele que não a procura na terra. Jesus falou sobre isso, né? Ou seja, se você ora ali, se você faz a doação, se você ajuda e você buscava o aplauso e o reconhecimento das pessoas aqui na terra, muito bem, você conseguiu, você fez e recebeu, está pago. Ninguém lhe deve mais nada, né? O céu não lhe deve mais nada. Você fez a caridade, fez porque queria o aplauso e reconhecimento do público, obteve esse reconhecimento, então está quite. O céu não te deve mais nada, então não adianta você querer cobrar. No entanto, aquele que não o faz dessa forma, né, que não procura na terra, vai encontrar no céu essa recompensa. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão contentes. Sabei que se aquele a quem prestais serviço esquece o benefício, Deus vô-lo terá mais em conta do que se estivesseis já recompensado pelo reconhecimento do beneficiado. Deus permite que sejais pagos, por vezes, com a ingratidão, para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. Quantas vezes a gente já não viu, muitas vezes aí, né? As pessoas que recebem doação, às vezes de roupas, né? E não gostam, falam, ah, mas essa roupa aqui, poxa, essa roupa é verde. Oh, não, mas essa roupa não sei o quê. Então, quer dizer, você faz com carinho, vai doar e recebe essa ingratidão. A pessoa, ao invés de agradecer, ela reclama daquilo. Uma vez nós fomos entregar o pão com mortadela e, lógico, né, a pessoa já estava assim já um pouco alterada, havia bebido um pouco e tudo, enfim. Mas ela chegou falando assim: você sabia que cachorro não pode comer mortadela? Não, a gente parou, falou, não, sabia. Pois é. Agora, se o cachorro não pode comer mortadela, por que que vocês trazem isso pra gente? E aí a gente ficou assim, é uma coisa que ninguém esperava aquilo, né? E achou que ele fosse falar qualquer outra coisa, mas poxa, se a gente não pode servir mortadela para o cachorro, como é que vocês servem para a gente? E aí a gente ficou assim e tal. Só que aí, lógico, aí os outros que estavam com ele se revoltaram, falaram, você tá louco? Como é que você vai falar uma coisa dessa? A pessoa vem aqui entregar o lanche com carinho e você... Nossa, acho que tinha uns lá que até queriam bater nele, né? Os que estavam com ele mesmo, se revoltaram com aquilo, né? Mas é uma prova, porque se de repente você leva aquilo para o coração, de repente faz com que você não queira mais fazer a distribuição do alimento. Você fica ali com uma tristeza tão grande por aquela ingratidão, né? Porque às vezes você pediu recursos, você tirou do seu bolso recursos do seu tempo, se disponibilizou e de repente a pessoa fala uma coisa dessas para você. Aqui Deus, esse Espírito está dizendo para a gente, ó. Inclusive está aqui em itálico, né? Porque foi retirado realmente de algum trecho ali. Ele fala: Deus permite que sejais pagos, por vezes com a ingratidão,
para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. Olha, por que que você vai fazer? Se a pessoa falou aquilo, fala, Tem gente que eu, fala que não vai fazer mais, né? isso, não, mas de Porque não. novo, não, a pessoa não merece. Por quê? Porque você sabe que muitos daqueles irmãos que vão receber aquele lanche, que vão receber aquela refeição, é a primeira refeição do dia para eles. Você sabe Uhum. que Deus, né, que Jesus te ensinou que quando a gente faz a qualquer um desses pequeninos, levando alimento, roupa, cobrindo, né, visitando na prisão, qualquer um que você faça ali, a qualquer um deles, você está fazendo a Jesus. Esse é o ensinamento. Você não faz só por ele. Ele ali, infelizmente, tem muitos outros problemas que não só ali a miséria da fome, né? Mas a gente sabe que muitos irmãos ali esperam por aquele alimento, vão se sentir gratos por aquele alimento. E você está fazendo por quê? Porque você sabe que é importante. Se as pessoas passam fome, ainda que por suas misérias, ainda porque prefiram gastar o pouco de dinheiro que conseguem com bebidas e outras coisas ao invés do que com alimento, a gente tem essa certeza que todos nós merecemos um prato de comida, que todos nós merecemos ter uma refeição. Então a gente sai e faz com esse intuito, de que a gente possa ajudar aquele irmão, que ele possa ali fazer uma refeição, que ele possa dormir sem estar com a barriga roncando, que ele possa dormir com um cobertor. É isso que a gente está fazendo. Se ele vai ser grato a isso, não é com a gente. Uhum. É ele e Deus. A nossa aqui é entre nós e Deus também. O que nós estamos fazendo da nossa existência? Quanto nós estamos nos dedicando a diminuir o peso do fardo do outro, né? E sabeis, aliás, se esse benefício, esquecido no momento, não dará mais tarde bons frutos. Estais certos, ao contrário, de que é uma semente que germinará com o tempo. Quantas vezes a gente não escuta desses nossos irmãos que eles têm vontade de fazer essa tarefa que a gente faz? Um dia eu vou ajudar como vocês ajudam. Um dia eu quero levar alimento também. Por quê? Porque ele sabe o quanto é importante esse trabalho. Ele muitas vezes passou fome e no momento que ele achou que não ia comer, alguém chegou e ofereceu um prato de comida. Ele sabe da importância que é. Então, às vezes, esse ato é um exemplo para ele. E, de repente, no futuro, até dele sair daquela situação, porque ao invés de ser ajudado, ele quer ajudar. Então, às vezes, é uma sementinha, a gente nem sabe, né? E está brotando, tá plantando ali uma sementinha que vai germinar mais para frente, né? Infelizmente, não vedes sempre senão o presente, tem esse porém também. A gente tende a ver somente o presente, a vida presente, esquece da vida futura. Trabalhai, né? Trabalhais para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Eles podem ser menosprezados neste mundo, mas quando o espírito se desembaraçar de seu envoltório carnal, lembrar-se-á, e essa lembrança será seu castigo. Então, lamentará a sua ingratidão e quererá reparar a sua falta, pagar a sua dívida noutra existência, frequentemente aceitando mesmo uma vida de devotamento para com o seu benfeitor. É assim que, sem disso suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade desta máxima. Um benefício jamais se perde. Mas tereis também trabalhado para vós, porque tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que, na vida presente, ligam-vos a vossas existências anteriores, se pudesseis abarcar a multidão das relações que aproximam os seres uns dos outros para o progresso mútuo, admiraríeis bem mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até Ele. Olha que bonito ele está dizendo aqui para a gente.
E é muito interessante, né? Se a gente pudesse imaginar as situações, né, que nos ligam, por exemplo, o fato de nós estarmos aqui hoje, né, aqui nessa noite de estudos, não é à toa, justamente essas pessoas, claro que outras também, né, que não puderam estar aqui hoje, mas que também estão ligadas pelo pensamento, porque embora não tenham podido estar aqui, em pensamento gostariam, né? Então, seria, no pensamento eles gostariam de estar, não puderam, mas estão. E mesmo no centro espírita, na rua, né? No nosso trabalho, esses laços que nos ligam, que fazem com que a gente divida a existência ou situações do dia a dia, tudo está interligado e tem uma razão de ser. Mesmo as pessoas a quem a gente encontra na rua e ajuda, como eles falou aqui dos órfãos, né, que a gente pode reconhecer de repente uma dessas crianças, um ente querido nosso, mas não só nas ruas, às vezes ali passando por privações, é meu irmão, às vezes é muito mais do que o seu irmão em Cristo, né, ou o seu irmão em Deus. É realmente uma pessoa querida sua que está passando por aquela situação, às vezes até porque pediu, né? Justamente porque talvez, como ele coloca aqui, em outra existência, tenha sido ingrato com esses tipos de auxílio ou com algum auxílio recebido e agora pede para vir numa existência seguinte ou pediu para vir numa existência seguinte, com privação, né, de todos os tipos, passando por necessidade para poder ele mesmo valorizar, né, a, o fato de você poder gozar dessas outras coisas, ou mesmo de você poder receber o auxílio quando você está passando por necessidade. Então, às vezes, ali é um amigo seu, um parente de outras existências que está ali, e você passa e ajuda e acha que é o seu irmão em Cristo, é muito mais do que isso. Então, se a gente soubesse, né, como ele coloca aqui, as formas, né, é, aqui, ó, se conhecesseis todos os laços que na vida presente ligam-vos às vossas existências anteriores, se pudesses abarcar a multidão das relações que aproximam os seres uns dos outros para o progresso mútuo, né? Se a gente pudesse ter essa noção desses laços, né? Porque tudo está interligado. O que nós somos hoje é reflexo do que fomos ontem. Nós estamos em progresso, né? Lógico, quando nós terminarmos essa existência, nós não seremos aquilo que fomos ao ingressar nela. Seremos melhores, mais, ou talvez não tanto, mas nós não seremos os mesmos. Mas ainda assim, na existência seguinte, será reflexo do que fizemos e fomos nessa existência. A gente está tudo Nós interligado, estamos inclusive. nos ajudando a evoluir e ajudando aquele também que está precisando de nós, ele também tá evoluindo, está ali vivendo aquela situação, né? Que está Exato, precisando passar por aqui. E a gente exato. também, no caso da gente está ajudando também. Todos nós estamos É isso. participando dessa evolução, seja a nossa, a do próximo e a do planeta. Estamos ali concorrendo ali para esse progresso mútuo e estamos todos interligados, né? De várias maneiras. E às vezes, como ele coloca aqui, se a gente pudesse realmente, se a gente suspeitasse, né, dessas ligações, de como são, de como foram esses laços, né? Como não seria, né? Bom, ó, nós vamos É encerrar por interessante, aqui. Hã? sim. Tá. Então, nós vamos encerrar aqui nesse item. E vamos deixar para a semana que vem a beneficência exclusiva, né? Exclusiva, né? Aquilo que a gente só faz por determinada pessoa, determinada situação, né? Buscando algo, né? Em troca. A gente vai ler bastante sobre isso. Bom, é isso, tá bom? Nós vamos encerrando e vamos aqui perguntando quem gostaria de fazer a prece de encerramento hoje. Quem está sentindo assim essa inspiração, essa vontade, pode ficar à vontade para fazer.
Posso fazer, então. Então, por favor, Lavínia. Então, vamos fechar nossos olhos, pedir ao Pai que nos dê sempre condições, né? E que sejamos sempre benevolentes com o nosso irmão. E vamos terminando, então, nossos estudos, né? E agradecer por isso também a Jesus, por, e aos bons espíritos que nos protegem, que nos auxiliam na nossa caminhada. E agradecer também a esses ensinamentos, né, que nos tornam cada vez melhores. Que possamos perseverar e semear. E que os anjos do Senhor nos ajudem sempre, que possamos ser sempre, que nos aprendamos sempre os nossos, que apreendemos, né? Que nós apreendamos todos os ensinamentos. E que todos possamos fazer o bem sempre. E que tenhamos sempre perseverança. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, quero aqui agradecer a presença de todas E a vocês. nossa irmã aí que está com A gente que gripe. agradece. Você, Ai, você eu também tô com uma melhore, gripe. Então, que vocês possam melhora. se restabelecer o mais breve possível. É muito ruim mesmo, né? Ficar Obrigada. assim. Nossa, eu vi. Muita saúde. A Né? Eu e alguém aí estamos competindo quem tosse mais. A Marisa. Ai, a Ai, meu Marisa. Deus. Olha, eu tô com pastilha com a água aqui perto e mesmo assim tem hora que eu tô tomando xarope, mas tem hora que não tem condição. Aí vocês me Eu desculpem, também. porque, né? Imagina. Imagina. A Melhora. gente só pede que vocês melhorem rápido e melhorem logo. Ah, Tá se bom? Deus quiser. Que assim Amém. seja. Gente, até semana que vem. Boa noite. Até semana Boa que vem, noite. gente. Boa noite. Deus, Obrigada. viu? Boa noite, Tchau, tchau, boa gente. noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Beijo a todos. Tchau.